Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E, meus amigos, muito tempo que a gente não fazia um vídeo para poder passar tantas notícias boas aí, conforme a gente vai passar. Um dia que foi marcado aí pela chegada de Felipe Coutinho no Brasil e informação atualizadíssima para você. O Felipe Coutinho já disse sim ao Vasco da Gama. A gente só vai explicar aqui o que falta para esse anúncio, tá? Mas o Felipe Coutinho já tem um acordo verbal com o Pedrinho. O Vasco que segue aí no mercado. Situação de Gustavo Cuejá deu uma evoluída também nas últimas horas. E vamos abordar aqui a situação envolvendo o name rights do estádio de São Januário, porque o Pedrinho está muito próximo de anunciar o comprador do name rights aí do novo estádio São Januário por 300 milhões de reais. Isso mesmo. E a gente vai falar aqui sobre essa questão na justiça, porque evolui no processo circunstâncias aí para que o Vasco possa rescindir com a 777 Partners e ter possibilidade de renegociar um novo contrato. Então, tem muita coisa para a gente passar aí para vocês. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E com responsabilidade, vamos lá para mais um vídeo. Claro, pessoal, o assunto do dia hoje foi a chegada do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho confirmou negociações aí com o Vasco da Gama e a gente tomou conhecimento que já houve, inclusive, uma reunião na parte da tarde entre o Pedrinho e o Coutinho. E a gente fala para vocês que o Coutinho já tem um acordo verbal com o Vasco da Gama. O Coutinho já disse sim ao Vasco da Gama na conversa que ele teve hoje com o Pedrinho. E a gente fala aqui para vocês também que o Coutinho só não foi anunciado de forma oficial ainda, porque é o seguinte, a gente não sabe se o Coutinho vem de forma definitiva ou se ele virá por empréstimo. O Coutinho está tentando uma rescisão amigável, tá? O Aston Villa já liberou ele aí, para ele cuidar do futuro dele. Agora, a gente não sabe se o Coutinho fica de vez aqui no Vasco ou se efetivamente ele vem por empréstimo com uma opção de compra, tá? A tendência pelas negociações aí é que o Felipe Coutinho fique de vez aqui no Vasco da Gama, rescindindo o contrato com Aston Villa e que nós possamos ter aí o Felipe Coutinho com pelo menos 2 anos de contrato aqui com a camisa do Vasco da Gama. E outra coisa, as bases salariais já estão aí definidas aí, perfeito? Bom, a gente também tomou conhecimento sobre essa situação do Gustavo Cuejá. A negociação também está muito avançada. O Pedrinho ele está on fire, né? O Pedrinho está ali com a porta toda. E para quem dizia que o Vasco não ia trazer jogador pesado sem a 777 Partners, quebrou a cara literalmente, porque são 2 jogadores aí de renome internacional. Tal, pois já não vai ficar no Al-Shabaab,
A gente deu essa informação em primeira mão aqui no nosso canal, que Gustavo Cuejá também está fechando com o Vasco da Gama. Bom, agora a gente fala sobre a situação do aporte aí. O Vasco está buscando 300 bilhões aí no name rights aí de São Januário, tá? E isto não tem nada a ver com relação à venda do Vasco da Gama para outra empresa. O Pedrinho está muito próximo de anunciar um acordo com o seu Lamáquia, que vai colocar aí o name rights no estádio de São Januário. A empresa Crefipar, né, será responsável aí por cuidar aí do estádio de São Januário, e inclusive é a mesma empresa que ganhou a licitação ali para tocar a Arena Barueri, certo? Então, é essa situação. Pedrinho muito próximo de anunciar esse acordo do name rights, 300 bilhões aí, com a Crefisa, tá? Informação também em primeira mão. E a situação aí do processo na justiça? A perícia segue andando, a gente não vai deixar de falar sobre isso aqui de forma nenhuma. A perícia continua andando aí, muitas documentações, né, dando em conta que o Josh não agia sozinho aqui no Brasil, que ele possivelmente teria ali um sócio. E a gente tendo desdobramentos para poder descobrir quem verdadeiramente é o dono da 777 Carioca, tá? E foi o que eu falei. Além do processo aí, né, que o Vasco moveu para se resguardar de possíveis penhoras por conta de dívidas aí da 777, o Vasco tem um processo também com relação à situação da cota de TV, certo, meus amigos? Por quê? A 777 fez um acordo com a própria empresa dela, a 1190 Esportes. Olha que loucura, certo? E o Vasco da Gama não recebeu ali os 120 milhões. Não entrou um centavo aqui. Eles levaram embora, colocaram na empresa deles. O Vasco está buscando uma rescisão contratual com a 777 Parques para que ele possa efetivamente fechar um novo acordo sobre um novo contrato aí com uma nova empresa, tá? Então, essa é a situação de momento. 777 aí saindo com uma mão na frente, outro atrás, por conta aí dessa rescisão aí de contrato, cara. Então, notícias boas aí, o vascaíno, certo? O Pedrinho até aqui está dando conta do recado, porque está deixando aí os salários em dia, bonitinho, com dificuldade, mas está cumprindo aquilo que ele falou. Essa situação aí da 777 está saindo, e também a situação aí do name rights do estádio de São Januário. Perfeito? Então, agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!